Olá, eu sou Vanessa Nara, coordenadora pedagógica da ATE do Bahia Produtiva, da COFASP, e esse é mais um vídeo da nossa série de videoaulas referente ao Plano Emergencial de ATE do Governo do Estado. O tema de hoje é a educação do campo, pensando em apresentar a proposta das escolas do campo, especificamente as EFAs, e incentivar jovens, adultos que queiram compreender melhor como funciona e fazer parte dessa modalidade educacional um pouquinho diferente, que a gente vai entender melhor a partir de agora. Então, o que é a educação do campo? O surgimento de preocupações com o que a gente chama hoje de educação do campo na legislação do Brasil só começa na primeira década do século XXI. E a legitimação e valorização desse segmento de educação na legislação é efeito de várias mobilizações, articulações e movimentos de diversos segmentos sociais, intensificados principalmente no final dos anos 90, que lutaram pelo reconhecimento da educação como um direito essencial e condição básica para o exercício da cidadania de grupos que vivem no e do campo. Então surge para contrapor, um projeto oficial de educação pensado a partir de relações hegemônicas, com uma proposta de caráter popular mesmo, apoiado pelos movimentos sociais e pelas representações camponesas, preocupado em atender as necessidades básicas do povo do campo. Então é uma educação relacionada e sintonizada à realidade e às vivências dos estudantes, defendendo a relevância de posicionamentos respeitadores, humanizadores e fomentadores da autonomia de ser dos educandos, visando transformações na realidade social, que é uma realidade social sempre marcada pela diversidade. Então o histórico e a relação dessas escolas com a igreja e com os movimentos sociais é muito forte. Associações de agricultores, sindicatos, todas essas instituições estão no âmago, na base da conquista desse direito, que é uma educação contextualizada, que é uma educação específica. E vamos começar então agora a falar um pouquinho da estrutura física dessas escolas. Normalmente são escolas fazenda, que contém espaços de convivência, os espaços de sala de aula, os espaços de alojamento, além de uma série de atividades produtivas, do setor agropecuário, onde os estudantes podem receber aulas práticas de todo o conteúdo proposto nos cursos. Então, assim, são escolas que têm salas de aula, refeitórios, dormitórios, banheiros, aviários, pocilga. Algumas possuem casa do mel, pomar, horta, curral, capela, também a questão religiosa, como eu disse no início. É muito marcante a atuação da Igreja Católica na fundação dessas escolas. Foi enorme, então muitas dessas escolas possuem também a capela, as igrejinhas e momentos de cultos e de missas e etc. Sempre fazem parte da rotina escolar. São escolas que, aí fica a dúvida, Nossa, que proposta bacana, a escola é pública, a escola é particular, como funciona? Varia um pouco de escola para escola, de EFA para EFA, mas são escolas que contam com apoio governamental, chamadas de escolas públicas conveniadas, no modelo de escolas públicas conveniadas. Então elas têm gerência própria, elas utilizam de meios alternativos, como quermesses, eventos para arrecadação de fundos, além do apoio de ONGs internacionais, principalmente ao longo da história das escolas. Várias vezes elas foram apoiadas por ONGs internacionais para se manterem, e em alguns casos também recebem contribuições mensais, pequenas contribuições mensais das famílias. Então, qual é o próximo ponto? A gente entender como é que se dá o processo seletivo
abre o período de inscrições, normalmente no fim do ano. Existe uma ficha de inscrição que você pode pegar com o administrativo da escola e depois de preenchida, está lá agendado o que eles chamam de teste de adaptação. O que é o teste de adaptação? O candidato a estudante passa 3 dias na escola fazendo prova escrita para testar os conhecimentos básicos e participando de todas as atividades que fazem parte da rotina da escola ao longo do ano, para que os monitores, né, os chamados monitores, porque são professores, mas professores que também estão na escola em tempo integral, dormem na escola, têm os seus dias de morar na escola, para garantir o cuidado e a atenção com os estudantes, para que os monitores avaliem em que medida os candidatos se adaptam e se desenvolvem bem nesse modelo. Porque o passo de um adolescente passar a morar numa escola, morar com um coletivo, é uma perspectiva muito diferente da de uma casa, de uma família, é delicado e é preciso analisar se o jovem está pronto para esse passo. Então o teste são 3 dias e eu acho que é uma metodologia muito bacana, muito positiva de admissão. Então após o teste, os estudantes aprovados iniciam o curso a partir do ano letivo do ano seguinte. Como eu disse, normalmente ela é realizada no finalzinho do ano. Existem EFAs, e aí eu devia ter falado isso antes já, mas tudo bem. O que significa EFA, né? Escola, Família, Agrícola. Então existem EFAs filiadas a 2 instituições. Algumas são filiadas à Ecofaba, Associação das Escolas das Comunidades e Famílias Agrícolas da Bahia, que é muito atuante na região de Vitória da Conquista e a qual a escola de Quixabeira também é filiada. E a Refasa, que é a Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido, que atende municípios como Itiúba, Monte Santo e alguns outros nessa região. E aí qual é o grande boom da escola, assim, o passo mais interessante das escolas? É a pedagogia da alternância. Eu falei um pouco no teste de adaptação da importância de perceber se o aluno consegue se adequar a esse processo de sair da casa dos pais para morar na escola, então eu já dei algumas dicas de como funciona. A pedagogia da alternância, a chamada pedagogia da alternância, ela foi criada na França em 1935 e defende uma integração entre teoria e prática, né? Então é uma modalidade de educação integral marcada por 2 momentos, o tempo escola e o tempo comunidade. Mulher, conversa essa, não estou entendendo esse negócio aí. Então é mais ou menos o seguinte, o estudante passa 15 dias residindo, morando na escola em tempo integral, dormindo na escola, são 15 dias na escola, e 15 dias ele retorna para a família para morar na comunidade. E o que é a proposta, né? A teoria, as aulas comuns, a prática, realizar uma série de atividades dentro da escola. E o tempo comunidade vem com a proposta de que esse estudante reaplique os conhecimentos a que ele teve acesso no período na escola, na sua propriedade, na sua UPF, né? Unidade de Produção Familiar, e na sua comunidade. Então é essa troca, é essa mudança da realidade social que está no âmago, no centro da proposta das escolas de educação do campo. Então o que acontece? Eles organizam a rotina do grupo, são sessões as chamadas. Então uma turma vem, fica 15 dias, quando essa turma sai, outra turma de outros anos ou séries, que a gente conhece como séries, né? Conhecia como séries, acho que mudou para ano recentemente. Vem, então eles pegam esse grupo de cada sessão e fazem divisão de tarefas e rotatividade de tarefas também. Tarefas tanto do âmbito agropecuário quanto domésticas, para garantir a manutenção da escola. Então todos os estudantes, eles circulam, eles transitam entre diferentes tarefas, criando habilidades tanto do cuidado com as atividades produtivas, de manejo de animais, de plantação, irrigação, etc., quanto de atividades domésticas, como a cozinha, como o pão, como
a louça, a higiene dos banheiros, a higiene dos quintais, dos quartos, enfim, a manutenção da escola. A escola conta com o apoio dos estudantes no gerenciamento e nas tarefas básicas cotidianas. Então é bem bacana porque traz uma reflexão sobre a questão da divisão social do trabalho, né? O que é tarefa de homem, o que é tarefa de mulher, por que as coisas são tão bem divididas, se é importante que todos nós nos tornemos adultos capazes de fazer a gestão bacana da nossa roupa, da nossa comida, da nossa casa. E essa divisão entre tarefa de homem e tarefa de mulher, que a gente conhece, assim, que são mais disseminadas tradicionalmente, acabam prejudicando um pouco nesse sentido. Então, na escola, as meninas têm acesso ao curral, ao tirar leite, ao limpar a pocilga, irrigar as plantas do pomar, e os meninos também têm acesso a todas as tarefas domésticas básicas de qualquer residência, de qualquer lugar. E eu acho que é um dos aspectos, assim, muito bons mesmo. E aí surgem muitas questões subjetivas, né? Que em contato com os estudantes você percebe em alguns relatos bem importantes, que são laços muito fortes construídos entre eles. Então são muito comuns falas do tipo: aqui você faz uma outra família, eu acho que o mais difícil vai ser quando eu me formar, eu me acostumar a viver longe dos amigos que se tornaram irmãos. Então, assim, são laços incríveis. E quando questionado sobre o interesse em estar ali, em buscar uma educação do campo, uma educação especializada, eles trazem justamente a questão de ser uma educação mais voltada para a prática, que foge do modelo tradicional de muita teoria, de uma carga altíssima de teoria. Então eles falam muito: eu fiquei interessado quando me disseram que a gente ia fazer um monte de coisa prática, que era uma pedagogia direcionada para a prática. Eu não consegui me adaptar bem no modelo convencional de educação, eu tinha dificuldade de me concentrar e eu achei que aqui, nessa proposta diferente, eu me desenvolveria melhor. Então, de fato, a escola tem uma atuação brilhante e quem está lá adora estar lá. E aí, para a gente entender um pouquinho como é que é a grade curricular, né, do curso. A formação ela dura 4 anos. O estudante sai como um técnico em agropecuária e as escolas oferecem ensino fundamental 2 e o ensino médio na modalidade técnico profissionalizante. Então, são 4 anos. Eu saio formada como técnica em agropecuária. E aí a escola, ela funciona respondendo, né, ao que é cobrado no geral do ensino médio, do ensino fundamental, que são as disciplinas padrão: português, matemática, biologia, física, química, história, sociologia, filosofia, inglês, artes, geografia, educação física. Todas essas disciplinas são ofertadas e algumas disciplinas específicas, como agricultura, zootecnia, desenho e topografia, irrigação e administração rural. São alguns exemplos de disciplinas específicas. Para além disso, os estudantes também fazem estágios em associações, em empreendimentos da agricultura familiar, em cooperativas, em clínicas veterinárias, enfim. A partir dos seus interesses pessoais, assim, profissionais, das suas afinidades e aptidões, eles escolhem alguns espaços para fazer os estágios. E aí, normalmente, pelo menos em algumas das escolas, a informação que a gente tem é de que são cerca de 324 horas de estágio nos 3 últimos anos do ensino médio, né? Então, no primeiro ano você não faz estágio, mas segundo, terceiro e quarto ano sim, totalizando 324 horas de experiência, né? Não deixa de ser uma experiência profissional. E durante todo o ano letivo, nos períodos da alternância, que a alternância é esse tempo comunidade, a hora de voltar para casa para reaplicar o que a gente está vendo na escola, os jovens têm um compromisso de construir a pasta de plano de estudo, né, que eles chamam de PE, que aborda um tema a cada mês, indicado pela escola. Também tem a tarefa de atualizar o caderno de acompanhamento. O que é esse caderno de acompanhamento? Um caderninho onde são documentadas e registradas
as atividades realizadas fora da escola. E aí inclui as atividades realizadas no âmbito familiar e também no âmbito comunitário. Participei da reunião da associação mensal, ajudei a organizar a quermesse, enfim, qual é ali a atuação comunitária daquele estudante. Tem outro aspecto muito bacana, que é como um processo preparatório para o que a gente está acostumado a ver nas graduações, banca de TCC, que é o que eles chamam de PPJ, Projeto Profissional Jovem, que compreende um planejamento de uma atividade ou de um empreendimento agropecuário adequado à realidade semiárida, que seja ambientalmente sustentável e economicamente viável. Então, no meu PPJ, eu planejo e descrevo detalhadamente tanto os aspectos orçamentários, financeiros, quanto ambientais, quanto de manejo de uma atividade específica, por exemplo, na apicultura, suinocultura, produção de mudas nativas, enfim. E eu crio um projeto de um pequeno empreendimento que eu possa realizar na minha unidade produtiva familiar, que seja economicamente rentável, que respeite o meio ambiente, que seja executável como uma alternativa de sobrevivência, de empreendedorismo mesmo no campo, de modo que você conclui o curso apresentando esse projeto e você sai pronto para ter o seu negócio, digamos assim, ou a sua atividade e tocar a sua independência financeira a partir dali. É uma outra questão fantástica assim, das escolas, riquíssima, que merece a gente destacar. Então é importante agora que vocês entenderam mais ou menos um pouquinho, né? É tanta coisa, mas a gente vai tentar trazer o que é mais relevante. Quais são as escolas mais próximas? A Cofasp está aqui, localizada em Jacobina, território Piemonte da Diamantina. E aí é importante que a gente perceba ou se situe em relação a quais são as escolas mais próximas de nós e que podem oferecer uma alternativa bacana de inserção dos nossos jovens a partir da nossa realidade, da nossa localidade. Então, a escola mais próxima é a EFAGE, Escola Família Agrícola de Jabuticaba, que fica aqui pertinho no município de Quixabeira. Então, a EFAGE está localizada a 70 quilômetros de Jacobina. Tem também a EFAI, Escola Família Agrícola de Itiúba, fica a 135 quilômetros. A Escola Família Agrícola Mãe Jovina, que fica em Rui Barbosa, são 155 quilômetros de Jacobina. E a EFASE, Escola Família Agrícola do Sertão, localizada em Monte Santo, a 212 quilômetros da cidade. Então, a partir de onde vocês estão nos assistindo, vocês podem identificar, ou de onde os estudantes possuem uma rede de apoio, né? Algum familiar próximo, enfim. Vocês podem identificar qual dessas escolas é a alternativa mais bacana, mais interessante para a realidade da família de vocês. Então, nesse momento, a ideia é que a gente assista a alguns depoimentos de pessoas que possuem experiências com as EFAs, para que vocês possam ouvir, né, dessas pessoas diretamente o que é que elas acham, o que é que elas pensam, o que é que elas vivem ou viveram nas escolas. E a gente volta daqui a pouquinho com a discussão. Inês Santos da Silva, da comunidade Fazenda Vazia Nova, no município de Jacobina, base do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, a CR da Associação Quilombola da Comunidade de Várzea Queimada, onde desenvolve um projeto de oleaginosas, ex-aluno da Escola Família Agrícola de Jabuticaba. Eu estudei lá de 2013 a 2016. O estudo na EFA foi como a realização de um sonho, pois me proporcionou um ensino de qualidade voltado para a agricultura familiar, onde pude contribuir com o desenvolvimento da minha comunidade através de conhecimentos adquiridos. Uma das experiências vividas
foi o período de estágio. Eu estagiei na área de apicultura na escola, e uma das experiências que eu mais gosto de lembrar, porque ali foi a base de tudo, né? Da construção do meu PPJ, projeto profissional jovem, que hoje eu desenvolvo na minha propriedade, junto com minha família. Desenvolvo algumas outras atividades, como criação de aves para postura e criação de aves para corte. Também na produção agrícola, com o plantio de algumas culturas, como mandioca, palma, grilhecídia, leucena e algumas outras, como a produção de hortaliça também, para melhorar a qualidade de vida e melhorar também a qualidade do produto consumido, tanto pela minha família como pela minha comunidade. Sou um agente em transformação, né? Acho que a escola me ensinou bastante isso também, ensinou que você é um agente em constante transformação. Nunca vai estar pronto para tudo. Você sempre vai precisar de um conhecimento a mais. E por meio de vontade de ir em busca desse conhecimento, vou ingressar na UNEB para fazer o curso de Engenharia Agronômica. E é isso. Sou Roberta Aides, educanda da EFASE, Escola Família Agrícola de Sertão, uma escola do campo que é fruto do conjunto de vários movimentos sociais, de organizações comunitárias, né, que oferecem ao jovem uma educação contextualizada, uma educação voltada para a nossa realidade, a fim de manter a permanência do jovem no campo e para o campo, né? Isso porque a gente aprende a conviver com o semiárido, a gente se torna multiplicadores desses saberes e a gente assume também o protagonismo juvenil, o que é de suma importância para nós enquanto os filhos e filhas de camponeses e camponesas. Mas para além desse oferecimento, né, da educação profissionalizante, a EFASE ela dá também aos jovens a oportunidade de conhecer a sociedade em si, né, e então ter um olhar crítico sobre ela, o que acaba nos tornando revolucionários, né? A gente acaba lutando, né, por mudanças, por equidade, por justiça. A gente acaba abraçando, né, a causa do nosso povo, uma causa que também é nossa. Eu sou cria de EFA, tinha apenas 9 anos na EFAI, Escola Família Agrícola de Itiúba, que também não é diferente, né? E desde então eu venho traçando esses caminhos, eu venho alimentando isso em mim, o que é de suma importância para nós enquanto seres políticos. Eu sou Valéria, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Atualmente eu trabalho na Escola Família Agrícola de Jabuticaba, onde estou como professora e também como monitora. Trabalhar em uma escola família agrícola é uma experiência muito boa, tanto profissional quanto pessoal, né? É você poder aprender mais do que ensinar. Quem conhece ou já teve a oportunidade, né, de visitar uma escola família agrícola ou já fez parte dela, sabe tantas experiências maravilhosas que ali são construídas. É uma relação de afetividade muito intensa com os nossos alunos, com a sua comunidade, com a sua família. Do lado profissional, nós temos a oportunidade de construir o conhecimento junto com os nossos alunos, que são do campo, né? E que têm o desejo de fazer esse campo diferente, de ajudar e contribuir em sua comunidade. Nossos alunos são os principais protagonistas dessa história, dessa educação contextualizada, que leva em consideração todos os seus saberes, né? Tudo que eles já viveram, o que eles querem, todo esse contexto em que nós vivemos. Então, digo que é uma experiência fantástica. Do lado humano, nós construímos juntos essa alegria em poder compartilhar momentos, né? Afinal, a pedagogia da alternância nos promove esse encontro e essa permanência do lado do nosso aluno, onde nós passamos de professores
a colegas, a melhores amigos. E isso faz com que a educação ela seja uma educação afetiva, uma educação humanitária, ajudando esse jovem a construir uma realidade diferente, a ter uma perspectiva de futuro diferente, tanto para a sua família quanto para a sua comunidade local. Esse jovem ele é inserido nos movimentos sociais, ele é inserido na mudança e transformação desse espaço. Então, ninguém que passa por uma EFA sai como entrou, vai sair uma pessoa melhor. A proposta é que saia um jovem, um profissional também transformador. Então é isso, deixo aqui os meus agradecimentos e espero que todos vocês tenham a oportunidade de conhecer, de viver ou de visitar uma escola família agrícola. Olá pessoal, eu me chamo Sidney Santos, eu sou ex-aluno da Escola Família Agrícola de Jabuticaba e hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre a temática da educação no campo e a importância dela na vida das famílias, na vida do aluno, vamos dizer assim. Bom, durante 4 anos eu estudei na Escola Família Agrícola, como eu citei, em Jabuticaba, no município de Quixabeira, na Bahia. Em seguida fiz meu curso técnico em agropecuária no Instituto Federal Baiano de Teixeira de Freitas, também na Bahia. Depois retornei ao meu local de origem, onde trabalhei na Associação de Pequenos Produtores de Jabuticaba, associação essa que a Escola Família Agrícola pertence. E trabalhei lá durante 5 anos aproximadamente como extensionista rural, um trabalho de técnico em agropecuária, levando a assistência técnica de extensão rural para as famílias daquela determinada região, em torno de 20 municípios daquela região. Atualmente eu trabalho na área de mecanização agrícola no município de Teixeira de Freitas, na Bahia, onde eu faço o curso de agronomia. Bom, falar um pouco dessa trajetória minha é importante para saber o que a base de ensino no campo pode trazer. Às vezes você está num lugar pequeno, sem muitas expectativas, e devido a ter um ensino de qualidade numa determinada região, como foi meu caso, a família abraçar a causa de um ensino de qualidade, e isso me despertou querer continuar na área, querer conhecer ainda mais, querer formar na área e continuar estudando como eu estou hoje. Na vida de muitas famílias acontece de esbarrar devido às dificuldades do acesso à tão chamada e a tão sonhada educação no campo. Porque o que a gente tem são escolas com infraestruturas precárias, dificuldade de professor, dificuldade de carro, dificuldade de os meios que impactam a um acesso de qualidade, ao ensino de qualidade também. Então, sobressair sobre esses pontos pode trazer a gente a várias vantagens. Eu decidi seguir pela linha de continuar estudando e formar e trabalhar até o dia de poder voltar para a minha região. Mas outras famílias, outros alunos podem partir para o meio de trazer esse conhecimento para dentro da unidade de produção familiar, onde não dispensa os conhecimentos que ele adquiriu com a família, com seus antepassados, mas podem pegar o conhecimento específico, um conhecimento técnico, trazendo um conhecimento didático para dentro da família, fazendo com que, de certa maneira, você consiga desenvolver alguma renda extra, ou desenvolver uma outra atividade, através desse conhecimento adquirido aí ao longo do tempo. Bom, não só também na sua família, como também em todo o seu meio, na comunidade. Então, esse conhecimento adquirido, como eu havia dito, ele pode ser trazido para uma associação, para uma cooperativa. Se não tiver essas organizações comunitárias, é importante também estar desenvolvendo ela, procurando ajuda e desenvolvendo esse trabalho importantíssimo, porque a comunidade ela tem que se sentir uma família, uma só, Então, se todos trabalharem juntos, vocês vão conseguir desenvolver um trabalho bem mais bacana. Então, pessoal, essa é a minha contribuição, Espero que vocês gostem aí. Valeu! Olá pessoal, meu nome é Aderaldo Silva, eu sou engenheiro agrônomo, educador na Escola Família Agrícola de Itiúba e na Escola Estadual de Campo em Andorinha. Bem, a educação do campo, ela entrou na minha vida e eu a considero um presente, pois é gratificante fazer parte dessa construção coletiva. Isso porque os estudantes e suas bagagens de vivência nos proporcionam construir e multiplicar conhecimentos
que na educação formal não seria facilitado, principalmente pelos espaços de debate onde a gente pode estar conversando e discutindo sobre qualquer assunto. Isso é muito enriquecedor no processo de ensino e aprendizagem. Hoje, eu me considero uma pessoa e um profissional melhor por fazer parte desse universo que a gente chama de educação no campo. Gente, então é isso. Caminhando para o fechamento do nosso vídeo, né? É isso que é a educação do campo. É uma educação feita no campo, do campo e para o campo, que pode principalmente contribuir com a questão da sucessão rural, que é uma preocupação latente de todo mundo, de toda essa galera que trabalha e vive hoje no semiárido, que é o fato de que os jovens atualmente têm se interessado por múltiplas coisas e em seguir várias carreiras profissionais ou acadêmicas que se distanciam dessa questão do campo, por acreditar que, não sei se vai me dar uma renda bacana no futuro, nossa, mas os meus pais foram agricultores a vida inteira, os meus avós, e não existe uma estabilidade, a gente depende das chuvas, no semiárido é tão complicado. Então é mais interessante que eu invista em outra área, que eu vá para o comércio, que eu vá ser funcionário de alguma outra coisa, que eu migre para uma cidade maior ou para a minha cidade, né? Saia da zona rural e vá para o centro da cidade. Então, assim, qual é a preocupação? Se esse movimento continua se intensificando, como tem ocorrido nos últimos anos, daqui a pouco, com a mudança de geração, né? Daqui a pouco, as próximas gerações, de onde vai sair a comida do povo brasileiro? Quem vai sustentar a base alimentar das pessoas nas cidades, principalmente nas cidades do interior? Porque a gente sabe que o Brasil é um país riquíssimo, que exporta muito, né, no setor agropecuário, mas é interessante que a gente perceba o seguinte, que a maior parte da comida que está na mesa do brasileiro sai da pequena agricultura, sai da agricultura familiar. Nesse sentido, se as gerações estão buscando outros caminhos, indo para as cidades, para os centros, em busca de oportunidades e vidas diferentes, como é que vai estar a situação da produção alimentícia no Brasil daqui a alguns anos? Então, essa educação contextualizada garante, então, que a gente reveja, que a gente renove o nosso olhar sobre o campo e sobre as possibilidades de viver bem, de viver com qualidade, de obter uma renda significativa no campo. E enfatizando a questão da independência e da autonomia, né? De você trabalhar para você mesmo, de você iniciar um negócio, de você empreender e conseguir ter uma vida feliz, confortável, financeiramente estável, garantir isso para sua família. Então, é uma educação contextualizada, né, direcionada para a convivência com o semiárido. É uma educação valorizadora da identidade campesina, dos saberes tradicionais, aliados ao conhecimento técnico. É uma educação pautada na realidade. Então, assim, algumas coisas, alguns itens são peça-chave, como a valorização da cultura local, do homem e da mulher do campo, dos conhecimentos prévios ou tradicionais, né, desses indivíduos. A promoção do desenvolvimento, mas não apenas de um desenvolvimento individual, mas também coletivo. O interlace entre teoria e prática, o estímulo à organização e participação sociopolítica, fortalecimento produtivo e econômico na região rural camponesa, a disseminação de alternativas tecnológicas e sustentáveis, estimulando a produtividade nas condições climáticas locais, a formação de sujeitos autônomos, mas também solidários, são alguns dos eixos orientadores de uma educação contextualizada, claramente, né, pautada nos ideais do educador brasileiro internacionalmente reconhecido, Paulo Freire, que tem contribuições assim para a educação e para a vida gigantescas. E aí, para fechar, tem uma frase do Paulo Freire que eu acho
muito bacana e que eu vou trazer para o vídeo, né? É que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, não necessariamente o processo educativo tem que ser aquela coisa dura, repetitiva, meio entediante, né? Principalmente hoje, com o avanço das tecnologias e com o vasto acesso à internet e a aparelhos tecnológicos que os jovens têm, manter-se atento, manter-se interessado, envolvido na aula, no processo educativo, é um pouco complicado, porque são muitos estímulos sonoros, visuais o tempo todo. Então, aquela aula tradicional, os professores hoje acabam tendo um pouco mais de dificuldade de concentrar a atenção dos estudantes. Então, é importante a gente pensar que o aprendizado ele tem que se dar com alegria, com beleza, com prazer. E talvez essa proposta das escolas tenha muito a ensinar, inclusive para a educação formal, que a prática pode renovar a energia da coisa e aprender, envolver e conquistar muito mais os estudantes. Então, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, apresentar essa proposta linda, que tem dado ótimos frutos por todo o estado da Bahia, como a gente pôde ver nos nossos depoimentos também. Espero ter incentivado os jovens que estão nos assistindo, que vocês possam compartilhar o vídeo com familiares e amigos que porventura se identifiquem, se interessem pelo tema. E é isso, e até a nossa próxima videoaula. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.